Oi pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo 3 bruxas reais que foram apresentadas pra gente na ficção. Mas antes de falar quem são essas bruxas que fizeram história, eu quero te pedir para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreva e ative o sininho de notificações para toda vez que tiver novidade por aqui, você ser notificado. Bom, uma coisa que eu preciso falar é que a visão que a gente tem da bruxa hoje, ela já sofreu várias alterações, mas muito do que a gente ainda carrega do estereótipo, né, da tradição da bruxa ser um ser maligno e ser esposa do diabo, ela é uma visão que foi criada a partir da segunda fase da Inquisição Católica, que foi a fase que realmente teve a perseguição declarada de caça às bruxas, a definição do que era uma bruxa pelo catolicismo. E, em paralelo à Inquisição Católica, houve a Inquisição Protestante. E a primeira bruxa real que eu estou trazendo aqui é a Tituba. Atualmente, eu acredito que ela seja mais conhecida pela série recente Salem, que conta de uma forma mais fantasiosa dos acontecimentos da época que teve a caça às bruxas em Salem. E essa caça às bruxas é da Inquisição Protestante dos Estados Unidos, enquanto ainda colônia. Existe uma divergência sobre o fato da ascendência da Tituba e da aparência dela, se ela era uma mulher negra ou se ela era uma mulher indígena, porque Tituba era uma escrava. Ela foi acusada de bruxaria por duas garotinhas porque ela tinha ajudado as meninas a fazer uma simpatia que era para descobrir a profissão do futuro marido delas. Só que as duas garotinhas eram da colônia protestante, né, puritana, e esse tipo de comportamento, né, essa simpatia seria vista como uma bruxaria, então elas fizeram escondido, só que ao invés delas verem, né, algum indício da profissão dos maridos, elas viram um caixão e elas entraram em histeria. E por conta disso, os médicos eles não acharam nenhuma solução, né, não acharam nenhum motivo plausível para elas estarem daquele jeito, então eles falaram assim, olha, elas devem estar sob efeito do diabo, de espíritos, de bruxaria. E foi quando as meninas falaram, acusaram a coitada da Tituba e deram mais outros 2 nomes. A segunda bruxa real, vocês também já devem ter ouvido falar, é a Marie Laveau, que é a rainha do voodoo. Ela é bem conhecida nos Estados Unidos e ela nasceu e foi criada em Nova Orleans. Ela aparece na American Horror Story e também no Mundo Sombrio de Sabrina, na última temporada, bem rapidinho. A Marie era uma pessoa muito famosa em Nova Orleans, na época que ela era sacerdotisa do voodoo. O voodoo era uma religião que era bem aceita socialmente e tinha muitos adeptos. Tanto é que as cerimônias oficiais ocorriam em praça pública. Como a Marie ela era filha do prefeito local, ela teve uma criação relativamente boa e ela teve acesso às pessoas de famílias mais abastadas. Então isso influenciou claramente na clientela dela futuramente como cabeleireira, mas que ela também atendia de forma particular e jogando cartas e também fazendo alguns trabalhos de magia. Dizem as lendas que ela conseguia falar com os mortos e, inclusive, em alguns rituais ela tinha um corpinho, né, de cobra falecida dela e que durante o ritual a cobra voltava à vida. Hoje em dia o túmulo dela é muito visitado e é considerado assim um ponto turístico em Nova Orleans. A próxima bruxa não é uma bruxa, e sim um bruxo. Eu não sei você, mas eu fui uma criança millennial crescida nos anos 2000 que assistia muito a Anastácia e que de longe reconhecia esse nome, Rasputin. No desenho da Anastácia, do filme da Anastácia, o coitado aparecia como o grande vilão da família real russa.
Mas na vida real não era bem assim. Ele atuava como um curandeiro dos Romanov e também como um conselheiro particular muito próximo do Nicolau II, porque ele era uma figura política e religiosa muito importante, que se destacava muito. E por conta dessa fama, dessa presença tão forte, ele foi assassinado pouco antes da Revolução Russa por nobres conservadores opositores. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e o seu comentário.